ansiedade, isso significa que vai aumentar consideravelmente um hormônio do estresse, que é o cortisol. Uhum. O cortisol é um hormônio necessário, Não estamos bom, aqui falando mal dele, né? ele é ótimo, só que ele, em excesso, ele começa a gerar um desgaste no nosso organismo, né? Uhum. Quando há um excesso de cortisol, há uma mudança hormonal acontecendo, essa mudança, ela produz outras mudanças em cascata, né? Então, quanto mais estressado, menos alguns hormônios eu vou ter ali acessível, Uhum, né? Por trabalhando para exemplo, mim, né? geralmente há uma baixa da dopamina. Uhum. A dopamina, todo mundo hoje fala tanto da dopamina, mas ela realmente é importante. E ela é muito importante para o funcionamento da parte executiva do cérebro. Olha só como isso é interessante. Porque se há uma baixa de dopamina, e isso afeta minha tomada de decisão, por exemplo, eu vou ser uma pessoa que vou ter uma tendência a procrastinar. Uhum. Se dificulta o meu planejamento, eu também vou ser uma pessoa com dificuldade e vou procrastinar. Então, alguns comportamentos, eles não podem ser lidos de uma forma simples. A gente, no senso comum, a gente chama a pessoa de preguiçosa, desorganizada, né? A gente vai rotulando essas pessoas. Na verdade, muitas pessoas não conseguem. E é uma questão que não depende da força de vontade, são questões mais complexas, né? Já criou-se alterações realmente químicas que não estão permitindo que isso... Sim, já é comprovado isso, né? Pessoas, por exemplo, que têm TDAH, há determinadas áreas, aí já afetou mesmo, por isso que ele é um transtorno que começa desde a infância, né? Quem tem TDAH começou na infância esse quadro, mesmo não tendo sido diagnosticado, mas o cérebro é divergente, ele é diferente mesmo, né? Uhum. E há áreas que são menos acessadas. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro mais, assim, responsável por planejamento, análise de consequências, análise para resolução de problemas complexos, essa área geralmente é menos ativada. Então, assim, a gente tem que evitar o simplismo, né? Às vezes uma criança ela não se concentra, não é porque ela é uma criança agitada, às vezes ela está tendo alguma dificuldade, mas nem tudo é TDAH. Nem tudo é TDAH. Né? Às vezes a criança tem um temperamento mais ativo. Não necessariamente um TDAH, né? Mas já é um sinal de observação. Eu ia até te perguntar isso, porque isso tem acontecido muito com crianças e as pessoas também. Quando você fala do transtorno, o que me ficou na dúvida na cabeça eu posso trazer até isso geneticamente, então existe alguma coisa que me já predisponha. Me predisponha. E eu também posso estar com hábitos ou situações que podem vir a reforçar isso aí, que pode acontecer desde criança também. Sim. E aí pode acontecer, por exemplo, até falando de criança, de um pai e uma mãe estar agindo errado, que pode estar piorando isso? Claro, por exemplo, não está entendendo... Ele é agitado, eu vejo, ele é agitado mesmo, e de repente não, às vezes eu posso começar a fazer pequenos exercícios para que ele... Sim. Eu adoro falar sobre isso. A gente pode até marcar um outro... Você trabalha com criança também, Trabalhei né? muitos anos com criança. Eu sou pedagoga também, né? Dei aula. Então, eu adoro trabalhar com criança. Na verdade, a gente hoje tem várias indicações, instruções, orientações para os pais para justamente ajudar essa criança com uma dificuldade. Uma criança muito ativa, ela vai ter dificuldade de ouvir uma aula expositiva sem nenhum estímulo visual, sem nenhuma criatividade, sem nada que estimule. Só ouvindo e ele tendo que fazer raciocinar. Esse formato não é bom para uma criança muito ativa, né? Uma criança muito criativa, né? Então, hoje, tanto as escolas, algumas escolas estão entendendo isso e propondo outros formatos
que não aquele que ela fica sentadinha 4 horas ouvindo o professor, né? Hoje tem muitas escolas que fazem rodízio, as crianças mudam de sala, as crianças mudam de atividade. Capturando uma atenção diferente. Exato, dá uma dinâmica diferente, né? O que é ótimo. Então, as crianças, de modo geral, elas podem ser ajudadas, porque o que você falou é muito importante, André. Eu tenho algo que provoca um comportamento e o próprio comportamento reforça que eu continue tendo aquele comportamento. Te coloca naquele lugar e que, na verdade, você está mais empurrando ele para aquele lugar do que tirando. Exatamente. Né? Então, a gente precisa de... É muito importante esse saber chegar à população, né? As escolas deveriam estar muito equipadas para fornecer esse tipo de informação para os pais. As famílias receberem uma orientação maior, né, de como efetivamente ajudar. Por exemplo, uma criança com TDAH, vamos supor que ela precise ler um textozinho. Tem que tirar, assim, eu indico isso, né? Tira tudo da mesa, tira todo o estímulo externo que possa provocar dispersão. O estímulo visual, ele é um grande desviador de atenção. Sim, para quem tem TDAH, né? TDAH adora tela. Né? Porque o estímulo, as cores, a novidade, o movimento estimula muito o cérebro, né? Por isso, outra dúvida que os pais têm, né? Meu filho, como é que ele pode ter dispersão de atenção ou déficit de atenção? É bom falar isso, né? TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes os pais falam assim, não fecha essa conta, porque o meu filho fica 6 horas no videogame. Como é que ele tem déficit de atenção? Aí que... Eles têm também o hiperfoco, Eles têm o hiperfoco, né? Então, naquilo que é estimulante, interessante, prazeroso, eles vão se concentrar horas. Então, e aí eu queria falar um outro negócio, mas eu vou fazer uma pergunta técnica antes. A história da dopamina, né? A dopamina é a substância ali do prazer, né? Da gente... Sim. Então, quem tem o TDA, quer dizer, pelo que eu já entendi, ele parece que ele está sempre atrás, né, de dopamina, é mais ou menos isso. Exatamente. Porque isso também descarrega, com certeza, para a ansiedade, né? Sim, sim. Por que eu trouxe essa parte da criança, né? Porque, na verdade, a gente começou falando do grande número de pessoas, vamos chamar de brasileiros, que tem isso. Uhum. E hoje, lido com alguns assim, mas eu vejo muitos pais, né? Pais até mais novos ou pais mais velhos de crianças mais novas, e que a gente está falando que eles estão passando por isso. Então, eu começo a imaginar o quanto eles não estão transpassando isso para os filhos, né? Porque os filhos observam tudo que a gente faz, né? Isso.